6h54. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região. O Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, 6h59. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. Bom dia, hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020. O programa Hora da Notícia, trazendo para você uma enxurrada de informações
claro, no seu rádio e nas redes sociais. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino, bom dia. Hora da notícia, Leno Silva. Hora da notícia tem o apoio de Nenel da Shark, preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Funcionamento do parque no sábado, no domingo e na segunda-feira. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde. É o melhor da cidade, com certeza. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp, anote aí, 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. A oficina está funcionando normalmente. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril do Bela Vista. E JCL Casa e Construção, você conhece, sabe a diferença. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista, com o telefone 3731-2966. Hora da notícia, Leno Silva. São 7h mais 1 minuto. Confira as manchetes que serão transformadas em notícias a partir de agora. Com confirmação de 470 novos casos e 30 óbitos, Pernambuco chega a 6.194 pacientes e 536 mortes por Covid-19. Polícia prende estuprador de menor em flagrante aqui em Santa Cruz. Funcionária morre baleada após cliente se recusar a usar máscara em mercado. Em destaque daqui a pouco. Vândalos incendeiam escola municipal no bairro São Gonçalo, em Petrolina. Adiamento das eleições municipais de outubro é uma possibilidade real, diz Barroso, presidente eleito do TSE. Prefeitura de Caruaru emite nota esclarecendo notícias falsas sobre funcionamento da Feira da Sulanca. Diz que não vai acontecer. Jovem foi assassinado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, corpo encontrado nas proximidades do Moda Center. Polícia investiga homicídio e tentativa de homicídio no bairro Dom Avelar, em Petrolina. Advogado salgueirense preso por suspeita de envolvimento na morte de prefeito nega envolvimento de seu cliente. Ele disse: meu cliente tem nada a ver não, é um santo. Homem foi assassinado a tiros no bairro Manuel Shell, em Garanhuns. Carro irregular de concessionária é apreendido pela PRF em Jaboatão. Ex-interno da FUNASE executado na zona rural de São Joaquim do Monte. Polícia Militar age rápido e prende homem que matou mulher em Lagedo. Morador de Itaíba foi assassinado em Tupanatinga. Corpo de jovem que pulou em córrego durante fortes chuvas é encontrado em Caruaru. Foi o pulo da morte. Mulher encontra carteira com dinheiro do Bolsa Família e devolve para a dona, em Altinho. Mulher é detida por descumprir as medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus em Buíque. É bronca. Número de homicídios cresce no Brasil nos primeiros meses do ano. Bandidos invadem casa em Escada e mata 2 jovens e uma mulher fica baleada.
Daqui a pouco em destaque essas e outras, porque o nosso programa está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Alto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Alto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Alto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira comigo, são 7 horas mais 6 minutos. Abraçar aqui o irmão Joel, bom dia. Joselma Nogaia, oi, bom dia. Fale do cachorro quente, estou te escutando. Será que é o cachorro quente do amigo Vela? Eu acho que sim. Joselma Nogaia. Não é a esposa de Vela não, do cachorro quente? Não sei, mas deve ser. Cachorro quente, eu acredito que seja. Pronto. Se não foi, mas foi. Então, o melhor cachorro quente é o cachorro quente do Vela, ali perto do Bar de Maú. Pedro Negrão, excelente dia, meu nobre amigo radialista Leno Silva, boa transmissão das melhores e mais confiáveis notícias e informações. Abraço, um abraço, meu querido. Você é o andarilho, anda que só o estopou. Tá valendo, são 7 horas mais 7 minutos, 7. Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria que fala de honestidade, que deveria, na verdade, ser uma constante na vida das pessoas. E é uma coisa tão rara, que quando acontece algo dessa natureza, torna-se público, né? Torna-se público, vai para os jornais, muitas vezes para a televisão, enfim, né? Porque a carência de honestidade é muito grande realmente. Mas daqui a pouco a gente traz. A mulher achou, gente, R$ 1.100 do Bolsa Família. Eu não sei se foi do Bolsa Família, aqui diz que sim, mas deve ser desse auxílio, né, emergencial. Por que você vai estar tão perto de mim esse trinita aqui? Para você? Homem, bota esse troço mais longe, não faça isso não. Mas vamos que vamos com os números, da pandemia em Pernambuco. Foram contabilizados nesta quarta-feira, ontem,
mais 470 novos casos da Covid-19 em Pernambuco e 30 óbitos de pacientes com a doença. Com isso, o estado contabiliza 6.194 casos confirmados e 538 pessoas mortas pela doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 187 dos 470 novos casos se enquadram como síndrome respiratória aguda, grave, quando os pacientes foram internados ou tiveram quadro considerado grave. As outras 283 pessoas têm quadro considerado mais leve. Com o crescimento de pacientes nessas condições, o estado passa a ter 4.045 casos graves e 2.149 considerados leves. Do total de casos, 1.552 pacientes estão em isolamento domiciliar, 203 em unidades de terapia intensiva, UTIs, e 799 em leitos de enfermaria. Além disso, o boletim aponta 953 pacientes já recuperados da doença. Portanto, aí os números da pandemia em Pernambuco. São 7h mais 10, 7h10. Vândalos incendiam escola municipal no bairro São Gonçalo, em Petrolina. Tem foto, Júnior, dessa escola. Parte da escola municipal João Batista dos Santos, que fica no bairro São Gonçalo, em Petrolina, ficou destruída após vândalos causarem um incêndio no local. O fogo queimou boa parte do material pedagógico, além de arquivos dos alunos, equipamentos e mobiliário da unidade de ensino. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação esteve na escola e identificou danos na rede elétrica, telhado, portas, entre outros. Na ocasião, toda a área administrativa do prédio foi consumida pelas chamas. E não é a primeira vez que o local é alvo de ações criminosas. Somente esse ano, 4 arrombamentos e furtos foram registrados. A Prefeitura informou que equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal foram chamadas ao local. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes tomou todas as medidas legais e levou o caso às autoridades de segurança para buscarem esclarecimento. A escola João Batista dos Santos atende aos bairros de São Gonçalo, Nova Petrolina, Residencial Brasil, Jardim Petrópolis, Coab 6, Rio Corrente e comunidades adjacentes. Atualmente, 654 estudantes estão matriculados na Unidade de Ensino Fundamental 1 e 2 e EJA, Educação de Jovens e Adultos. Em janeiro deste ano, o local recebeu pintura nova e reparos na estrutura. Vândalo é uma desgraça. É uma desgraça. Muitas vezes são os próprios alunos da escola que não entendem que ali é para o seu bem, muito embora que a gente entenda também que essas pessoas não querem saber o que é bem para eles próprios, para essas pessoas próprias e para toda a sociedade, às vezes até para os irmãos, primos, amigos, mas não quer saber, só quer saber em destruir. É uma tristeza, pessoas que pensam dessa forma, né? Lamentavelmente. É igualzinho, Júnior, e você que está em casa nos acompanhando, é igualzinho, não gosto de olhar para esse troço não, eu perco o raciocínio. É igualzinho, pessoas que passam trote. Você tem noção? Tirar o SAMU da base, dizendo que aconteceu um acidente em determinada localidade, o pessoal sai procurando e muitas vezes, nesse momento que
os profissionais estão buscando esse endereço inexistente, alguém sofre um acidente, alguém solicita os trabalhos, os préstimos do SAMU, os serviços, e está numa ocorrência que não existe, ou seja, está perdendo tempo. Aí quando demora a chegar, a população reclama, mas não sabe que naquele momento, muitas vezes, alguém chamou o SAMU sem a menor necessidade, simplesmente por uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira sem nexo nenhum, sem necessidade nenhuma. Isso tem acontecido muito, e não é só aqui em Santa Cruz não, acontece em outras localidades, inclusive Campina Grande tem sofrido por demais com esse tipo de comportamento de pessoas, né? Aí já pensou, se a mãe desse camarada um dia precisar do trabalho do SAMU, de ser socorrido, socorrida, pai, mãe, e o SAMU está procurando uma ocorrência que na verdade não existe, é um trote, e safadeza. Gente, é uma questão de consciência acima de tudo. Mas tem gente para tudo, tem gente para tudo. São 7 horas mais 15 minutos, 7h15. E inclusive eu estou tendo até uma dificuldade aqui que eu não percebi, já era tarde quando terminei de imprimir as notícias, e a tinta foi acabando, e aqui tem que adivinhar algumas coisas, viu, gente? Mas vamos que vamos. O presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, admitiu que há uma possibilidade de adiamento das eleições 2020 por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Tá vendo aí, professor J. Oliveira, comentarista político? No entanto, o ministro defendeu que, se efetivado, o adiamento do pleito seja ainda em 2020, evitando prorrogações de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Eu particularmente acho que deverá ser no mês seguinte, não em outubro, mas em novembro, como era antigamente, no dia 15 de novembro. As convenções partidárias são no final de julho até o começo de agosto, e a campanha eleitoral começa em 15 de agosto. Se não puder ter alguma aglomeração em agosto, temos uma dificuldade, porém é mais grave um pouco ainda. A Justiça Eleitoral tem que fazer teste das urnas e treinos de mesários, e isso teria junho como limite, disse Barroso. Então pode acontecer o adiamento das eleições desse ano, mas que seja ainda em 2020, não vai passar para 2021, tá bom? São 7 horas mais 17 minutos, Júnior, um tempinho aí pra gente falar dos nossos colaboradores. Eu quero falar da Quitanda Aqui Frutas e Verduras, sua horta perto de você. São frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo. Como é que você gosta do seu queijo, hein? Aquele queijinho salgadinho ou um pouquinho sal? Lá você diz como é que você quer. Lá tem charque, lá tem picolé, sorvetes, utilidades para a sua cozinha. É a quitanda mais completa da cidade. Quitanda Aqui Frutas e Verduras, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709. Não confunda, é a principal do São Miguel, número 709. Nenel da Charque, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Quer charque boa? Corra para lá. Nenel da Charque tem a melhor. Então você é só saber quais os dias de funcionamento do Parque das Feiras ou da Central de Feiras e Mercados: sábado, domingo e segunda. Nenel da Charque, tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Nenel da Charque, nos boxes 21 e 22. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos
queijo coalho, queijo manteiga, aquele queijinho de manteiga derretendo. Eita, é tudo de bom, é bom demais. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Pãozinho quentinho, o mais gostoso da cidade, com certeza você encontra na Panificadora Bela Vista. Chega logo cedinho da manhã e à tarde, a partir de 3h30, no máximo, está chegando. É a hora do seu cafezinho, a hora do chazinho e do bate-papo com os amigos. Anote aí o WhatsApp, anote 9150-6376. Se você quiser, pode fazer algum pedido e não tem maçada na entrega. Fale com Wanda, fale com Júnior. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. São 7h mais 20 minutos, 7h20. Gente, olha que maldade. Prefeitura de Caruaru emite nota esclarecendo notícias falsas. Veja que as pessoas, né, fazendo maldade para ver alguém dar a viagem perdida ou ficar criando expectativa, enfim, dizendo que a feira vai funcionar na próxima semana, a Feira da Sulanca. Então a Prefeitura de Caruaru, juntamente com a Secretaria Extraordinária da Feira, esclareceu que estão circulando informações falsas em grupo de WhatsApp a respeito do funcionamento da Feira da Sulanca na próxima semana. E a Prefeitura diz que trata-se de uma notícia falsa. Como diz ultimamente, é fake. Segundo a Prefeitura, a feira permanece suspensa, conforme o decreto municipal que segue as recomendações dos órgãos de saúde, como medida de prevenção contra o coronavírus. A Secretaria Extraordinária da Feira ainda reforça que o certo é evitar essas informações. As pessoas precisam buscar sempre os canais oficiais da Prefeitura de Caruaru. Então, quando tiver informação dessa, vá, procure as informações nas plataformas da Prefeitura de Caruaru. 7h21, vamos ao intervalo comercial. Já em destaque, corpo encontrado sem vida aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias, gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar, queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Vem comigo, são 7h mais 24 minutos, 7h24. Abraçando aqui a Luciana Gal,
Alberto Barbosa lá na cidade de Jataúba, é o homem do blog, o homem das informações. Abraçar Nega Laje, lá em Toritama, Fátima Silva e Gicleide estão acompanhando lá na comunidade de Mandaçaia. Júnior, você tem a vinheta de Beto Melo? Tem a vinheta de Beto Melo? Coloca essa vinheta aí, vai. Peraí que eu vou procurar. Não tá lá no sistema, não. Coloca logo aí nessa. Crie logo um botãozinho aí, porque Beto Melo, comunicador, inclusive, dessa casa de comunicação, vai estar dividindo o horário comigo a partir da próxima segunda-feira. Então, não irei ficar sozinho, né? A gente vai ter essa pessoa, esse profissional, ajudando mais informações. Eu atrapalhei, vamos de novo. Dá trabalho. Rapaz, foi preciso uma banda pra... Coloca a minha vida pra eu ver a diferença aí, vai. Leno Silva. Ó, tem nada, não tem nem um pandeiro. Não tem nem um pandeiro batendo, rapaz. De Beto, vixe Maria, ele contratou uma banda. Ele contratou uma banda para fazer essa gravação dessa vinheta. Pois bem, a partir de segunda-feira, Beto Melo, aqui no programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Eu sei não, mas eu tenho a impressão que eu estou perdido por aqui, mas não estou não. Vamos embora. O Ministério Público de Gravatá, através de sua representante, a doutora Fernanda Henriques da Nóbrega, tomou conhecimento ontem que academias de ginásticas e musculação estão abrindo as portas para atendimento de alunos acompanhados de instrutores. Segundo relatos, a polícia, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária tentaram flagrar as academias em plena atividade, mas por motivos desconhecidos, nenhuma estava aberta no momento da fiscalização. Eu acho que vazou, viu? Acho que vazou que a polícia ia dar o baculejo. No entanto, é real que todos estão descumprindo o decreto estadual que determina o fechamento de academias durante a pandemia da Covid-19. Doença transmitida pelo novo coronavírus. Por essa razão, um esquema de monitoramento sigiloso foi montado para registrar o flagrante delito. O site tomou conhecimento que a fiscalização será feita pela própria promotora e a polícia militar. Caso o flagrante ocorra, serão presos os donos das academias, os instrutores e todos os alunos que estiverem dentro das academias. Bichinho, vá fazer musculação, não vai fazer caminhada não para manter o físico em dia. Não é brinquedo não. Quem manda são as autoridades e acabou a história, não é do jeito que eu quero não. Você ficou sabendo que algum bar foi fechado aqui em Santa Cruz, que estava descumprindo os decretos? Fiquei sabendo, agora não sei qual foi o bar. Alguém comentou ontem à noite que um bar foi fechado, não sei o que, um parrapapá do estopor, mas na verdade eu não sei quem é o bar onde danado foi, mas que aconteceu, aconteceu. Sequenciando, são 7h28, 7 horas mais 28 minutos. Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, na manhã de ontem, em uma área de vegetação por trás do Moda Center Santa Cruz. Pois bem, a vítima foi o jovem Marcos Fernandes do Carmo, de 31 anos de idade. Acredita-se que ele foi assassinado na noite da terça-feira, já que a polícia militar recebeu uma ligação anônima na noite anterior, informando o local do homicídio. O jovem, que era usuário de drogas, foi morto a facadas, misericórdia, e o cadáver apresentava diversas lesões, a maioria das lesões na região do pescoço.
O jovem era ex-presidiário, era natural da capital pernambucana e há alguns anos estava residindo em São Domingos, Brejo da Madre de Deus. O corpo dele foi encaminhado ao IML da cidade de Caruaru. A Polícia Civil está investigando o assassinato de um homem identificado como João Batista da Silva e a tentativa de assassinato de um jovem de 21 anos, fato ocorrido na noite da última terça-feira no bairro do Avelar, em Petrolina. Os dois foram atingidos por tiros, disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio ocorreu próximo ao local onde João Batista foi morto. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Petrolina. O jovem de 21 anos foi levado para um hospital da cidade, onde foi socorrido. O estado de saúde dele não foi revelado. Os dois crimes estão sendo investigados pela 25ª DPH. A polícia não informou se tem alguma pista sobre a motivação, os autores e se os crimes têm alguma relação. 7 horas mais 30 minutos, 7h30. Vou abrir só um parênteses aqui, antes que eu esqueça, agradecer. Ontem estivemos no programa do Marcondes Moreno, né? Nós fazemos parte de um grupo político, né? O Democratas, e a liderança compartilhada esteve ontem lá. Estive o Iranildo Berto, o gordinho do Jiu-Jitsu, Adérito Júnior e o doutor Gilmar, o Gilmar da Saúde. E foi muito legal, fomos muito bem recebidos, foi uma entrevista interessante. Então, Marcondes Moreno, Júnior Lino, faz parte do contexto. Muito obrigado a vocês. 7h31. Veja, o advogado de Tiago Gutierre Pereira Alves, de 31 anos, o salgueirense preso no último dia 19 de abril, na Paraíba, enviou uma nota para a imprensa onde nega o envolvimento de seu cliente com o assassinato do prefeito de Grangeiro, no Ceará, João Gregório Neto, de 54 anos, o João do Povo. Na nota de esclarecimento à imprensa, o advogado de defesa, o doutor Vinícius Ramos de Sá, que é representante judicial do Tiago Gutierre, preso por policiais militares do 11º Batalhão da Polícia da cidade de Monteiro, Paraíba. Isso aconteceu no dia 19 de abril, após se evadir de um estabelecimento comercial, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do respectivo município. Durante a pesquisa, constatou-se o decreto de prisão temporária expedido no dia 7 de janeiro desse ano, pelo juiz titular da Vara Única da comarca de Caririaçu, no Ceará, que tramita em segredo de justiça por suposto envolvimento do homicídio do ex-prefeito do município de Grangeiro, ocorrido na véspera de Natal de 2019. Então, vem por meio da presente nota informar que já estão sendo adotadas todas as medidas legais adequadas ao caso. A defesa busca a realização da audiência de custódia, oportunidade na qual a defesa buscará demonstrar a inexistência dos requisitos que autorizam a prisão temporária. Contudo, existem vários elementos capazes de comprovar que o investigado não tem qualquer envolvimento com esse tipo de crime. Tais elementos serão levados aos autos do processo penal para que seja provado o não envolvimento do preso com o fato que motivou a expedição do mandado de prisão temporária.
A defesa coloca-se à disposição de toda a imprensa para dirimir as dúvidas e assim esclarecer tudo o que for necessário. Advogado de defesa tem que fazer dessa forma, porque se o camarada pagar um advogado e ele não lhe defender, né, pelo menos tentar lhe defender, é dinheiro jogado no ralo. Agora, será que é dessa forma realmente? Pois bem, ser ou não ser, são 7h mais 34 minutos, 7h34. Cida e Marivaldo na Vila da Coab, um abraço. Um homem conhecido pelo vulgo de Castanhinho foi assassinado. Tem foto, Júnior, dessa ocorrência, a terceira. Foi assassinado a tiros no final da tarde de ontem, numa localidade conhecida como Várzea, no bairro de Manuel Shell, em Garanhuns. O crime ocorreu em via pública, na rua principal do bairro, a rua Oscar Francisco. Após a prática criminosa por disparos de arma de fogo, o assassino correu para um matagal próximo e sumiu, desapareceu. A polícia militar foi informada sobre o homicídio, mas não conseguiu capturar o assassino. É sangue derramado, é muita violência. Toda parte, em todo lugar, para onde você apontar, a criminalidade, misericórdia, é grande por demais. 7h35. Deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores. Ivo Alves, meu querido, um abraço para você. Ivo Alves, um fortíssimo abraço. Panificadora Bela Vista, já falamos. Nenel da Charque, já falamos. Quitanda aqui frutas e verduras também. Agora eu quero falar do Paraíso das Coxinhas. Salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha, a melhor opção é Paraíso das Coxinhas. Está em casa, quer fazer um lanche legal com salgadinhos de primeiríssima qualidade, você liga, fala com o Paulinho, 9188 4343, 9188 4343. Aí você vai, claro, depois só pegar o seu salgadinho bem quentinho, crocante, no capricho. Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Auto Trevo é do amigo Eronildo, você conhece, você confia. Está em pleno funcionamento. Normalmente. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Joseana Jennifer, bom dia, amigo. Então, bom dia para todo mundo aí, que coisa boa, que legal. Rapaz, eu me lembrei agora que no próximo domingo, à tardinha, vai acontecer uma live com cantores aqui da cidade. Na verdade, no momento agora não me lembro quem são, mas são pessoas de coração bondoso que irão fazer uma live para ajudar o nosso amigo Almir Rocha, locutor, foi assaltado, foi espancado covardemente, quebraram os dentes dele, quebraram o óculos dele, então ele precisa fazer uma cirurgia na boca, ele precisa fazer exame de vista, ele precisa comprar um óculos. Gente, e a condição está pouquíssima, principalmente nesse período que está todo mundo parado, sem trabalho, sem nada. E de qual forma você pode ajudar, hein? Como é que você pode ajudar? Me diga. Ajude com a cesta básica, ajude com o dinheirinho que ele precisa. E o pessoal vai fazer essa live. Quem sabe na hora dessa live, corações bondosos não irão aparecer, né, com a intenção de ajudar
esse profissional, esse pai de família, essa pessoa maravilhosa, o Almir Rocha, né? Então, um abraço à família e tenho certeza que vai dar tudo certo. São 7h39, 7h39. Um carro com queixa de apropriação indébita que havia sido comprado em uma concessionária do Recife foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão, Grande Recife. O motorista do veículo, de 23 anos, foi detido na abordagem. O grupo de patrulhamento tático da PRF realizava uma fiscalização no quilômetro 9 da rodovia, quando abordou um carro ocupado pelo motorista e a mãe dele. Após uma verificação, foi constatado que o veículo pertencia a uma locadora de Santa Catarina e estava desaparecido desde janeiro do ano passado, após ter sido locado a um cliente que não voltou para devolver o carro. O motorista informou que havia adquirido o carro em uma concessionária da Grande Recife por R$55 mil, dando de entrada um carro usado e financiado o restante em parcelas. Ele disse também que o veículo estava em nome do avô dele. O homem e o avô foram encaminhados, junto com o veículo, à Delegacia de Repressão ao Roubo de Furto de Veículos e Afogados na zona oeste da capital. Se comprou de uma concessionária, ele vai ter que ir lá e provar. E a concessionária, consequentemente, né, vai dizer de quem comprou e como chegou esse carro lá. Não é assim não é da forma como se compra um cabrito não, viu? É um carro, é um bem. São 7h41, 7h41. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ex-interno da FUNASE, executado na zona rural de São Joaquim do Monte. Também em destaque, morador de Itaíba foi assassinado em Tupanatinga. Corpo de jovem que pulou em córrego durante fortes chuvas é encontrado em Caruaru. E muita bronca ainda para levar ao seu conhecimento. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Opa, vem comigo, são 7h mais 44, 7h44.
Polícia prende estuprador de menor em flagrante aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos ver que matéria é essa daqui. Vamos ver então. Santa Cruz do Capibaribe, os policiais receberam a informação de uma situação de estupro de vulnerável na invasão ao lado da UPA e de pronto seguiram para o local. Na localidade, receberam a informação dos pais das vítimas, crianças de 6 e 8 anos, que um vizinho seria o autor do crime. Após buscas em um matagal, foi encontrada a pessoa de Damião Batista da Silva, de 35 anos, sendo ele acusado do estupro. O crápula morava bem próximo das vítimas e usou da confiança que os pais depositaram nele. Também foi informado que outras vezes o acusado foi visto em atitude suspeita em relação às crianças. Após a apresentação na delegacia, o bandido foi autuado em flagrante delito e será apresentado em audiência de custódia durante o trajeto da delegacia até o alvo. Estes policiais civis encontraram 2 viaturas da GCM aqui de Santa Cruz do Capibaribe e a eles foi pedido que o apoio e prontamente seguiram juntamente com a polícia para a ocorrência, sendo de fundamental importância para o cerco e captura desse cabra safado, tarado, aqui de Santa Cruz do Capibaribe. No momento ele está onde realmente tem que estar, trancafiado, para deixar de ser safado e respeitar as crianças. Eu queria trazer essa matéria, não sei de onde não sei na verdade, funcionária morre baleada após cliente se recusar a usar máscara. Já pensou? Preste atenção nessa matéria, gente, que para mim é nova também, eu não sei. Uma discussão por causa do uso de máscara acabou na morte de uma funcionária de 35 anos de idade, funcionária de um supermercado. Foi na tarde da última terça-feira em Araucária, no Paraná. Foi longe. Informações do portal RIC, pois bem, conforme a Guarda Municipal, um cliente teria reagido após o segurança barrar sua entrada no estabelecimento, localizado na região metropolitana de Curitiba, porque ele não estava usando a máscara. Como o uso é obrigatório, o segurança do local informou o homem, mas ele reagiu e na troca de tiros acabou atingindo uma mulher, funcionária do mercado. Durante o confronto entre a segurança privada e o suspeito de 58 anos, a funcionária acabou sendo atingida no pescoço e morreu antes mesmo da chegada do socorro. O cliente que iniciou a discussão também foi baleado na região da barriga. Em seguida, foi encaminhado em uma ambulância de socorro para o atendimento emergencial. Foi levada para um hospital da cidade. Ele foi levado para o hospital e a funcionária foi levada para onde? Como é que fica essa situação? Quem é que vai cuidar? Pois é, tem gente para tudo nesse mundo. É uma pena. Pessoas com esses comportamentos, pessoas assim, estejam diante da sociedade, fazendo mal danado à sociedade. Marci Neném, um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. São 7h48, 7h48. Um ex-interno da FUNASE, pela prática de homicídio, foi executado no sítio Cajueiro, na zona rural do município de São Joaquim do Monte, no Agreste. Denilson José da Silva, de 19 anos, estava em casa quando homens fortemente armados invadiram a residência. O executaram com tiros de espingarda calibre 12. Misericórdia. Após o crime, os assassinos deixaram o local e não foram identificados.
O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. É mais sério do que se possa imaginar. É muita violência. Tem foto, Júnior. Policiais militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar agiram de forma rápida e conseguiram prender na manhã de ontem o elemento que matou a companheira Juliane Keles da Silva, de 29 anos. Fato ocorrido na noite da última terça-feira na favela Alto dos Coqueiros, no município de Lagedo. Nós fizemos essa matéria aqui, né? Fizemos a matéria da morte dela e agora fazendo do que o suspeito foi preso. Jonatas Marques Galindo da Silva, conhecido por Nego, esse sujeito de 22 anos, e agora ele foi encontrado e preso. Ele estava escondido debaixo das cobertas de uma cama. Não teve como fugir, pois a residência estava cercada pela polícia. O assassino foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e apresentado em audiência de custódia. Não é brinquedo não. Discussão em família, não tem paciência. Olha a foto do desgraçado aí na viatura. Não tem paciência, ninguém cede, e nessa história toda a mulher termina levando a pior. E nesse período, né, Júnior, que a gente tem feito de matéria aqui, que mulher tem sido agredida, né, até morta. Misericórdia. O pessoal em casa, aí, ao invés de aproveitar que está em casa para descansar, para namorar, aí não, vai matar a mulher, vai bater na mulher. Gente, pelo amor de Deus, comportamento humano é complicado por demais. Rapaz, aqui não vai dar para ver tudo, não. Morador de Itaíba foi assassinado em Tupanatinga. Tem foto tem foto aí dessa matéria. É a 07. Um agricultor foi assassinado na PE 270 no município de Tupanatinga, no Agreste. José Barbosa da Silva, de 36 anos, conduziu uma motocicleta. Pois bem, quando sofreu os disparos de arma de fogo, ele não resistiu e morreu no local. Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. A vítima residia na cidade de Itaíba e, segundo informações, era uma pessoa de bem, uma pessoa benquista. O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. Não é brinquedo não, é sério, é complicado por demais. Viver é um milagre que se renova a cada dia. Corpo de jovem que pulou em córrego durante fortes chuvas é encontrado em Caruaru. Rapaz, o corpo de um jovem de 25 anos que estava desaparecido desde o último domingo foi encontrado ontem no rio Ipojuca, em Caruaru. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que a vítima estava bebendo quando pulou em um córrego no bairro João Mota durante as chuvas. Ele foi levado pela água e desapareceu. Ainda segundo os bombeiros, após buscas terrestres e aéreas, o corpo foi achado às margens do rio Ipojuca, no bairro São Francisco. A família informou que o jovem estava com roupas semelhantes ao dia que foi desaparecido, o dia que foi levado pela correnteza. O corpo do homem foi levado para o IML lá mesmo de Caruaru. Na euforia, né? Caneco cheio, aí pensa que não acontece com ele, só acontece com os outros, entra na água e perde a vida, né? Lamentavelmente. Gente, essa matéria me chamou a atenção, não pela atitude da mulher, mas pelo simples fato de ter virado notícia. Em meio à pandemia do coronavírus, a solidariedade das pessoas também tem ganhado destaque. Grupos foram organizados ao redor do país
para ajudar os mais afetados pela crise econômica provocada pela doença. Em Altinho, um gesto solidário, generoso, chamou a atenção dos moradores daquele município do interior de Pernambuco. A caminho do centro da cidade, a dona de casa, Adriana Maria, encontrou uma carteira com dinheiro e um cartão do Bolsa Família. Ela devolveu tudo para a dona e também dona de casa. O nome dela é Alessandra Dourado, que tem 6 filhos e precisava do dinheiro para comprar comida e pagar o aluguel da casa onde mora. A mulher disse: passei pela lotérica e estava cheia de gente. Eu fui no mercado e quando eu ia passando vi uma carteira bem pequenininha. Eu apanhei e quando abri, o que me chamou a atenção foi o cartão do Bolsa Família, porque eu também sou beneficiária do programa, disse Adriana Maria. Dentro da carteira também estavam várias notas de R$100, mas não me chamou a atenção o dinheiro, e sim o cartão do Bolsa Família. Eu procurei se tinha alguma identidade com foto, algum número de telefone para entrar em contato, mas não tinha nada, lembrou dona Adriana. Em seguida, Adriana decidiu ficar no local e esperar, caso a pessoa que tivesse perdido o dinheiro aparecesse. A dona de casa queria entregar tudo nas mãos de quem realmente perdeu. Muito inteligente. Ficou esperando. Foi quando uma mulher encontrou comigo, fala da dona Adriana, e disse que uma mãe de família estava desesperada porque tinha recebido o dinheiro e perdido juntamente com o cartão do Bolsa Família. Adriana, sem dizer que estava com o dinheiro e o cartão da mulher, perguntou onde ela morava e foi até o local. E ela disse: quando cheguei na casa dela, ela estava desesperada, na sala, com os filhos, todos chorando. Eu abracei ela e disse: aqui está o seu dinheiro e o seu cartão. Eu pensei logo nos meus filhos, esperar o mês todo, o mês inteiro, com dificuldade para receber esse dinheirinho. Imaginei, e se fosse comigo? A reação de Alessandra Dourado ao receber o dinheiro e o cartão foi agradecer a Deus. Eu fui receber o dinheiro do auxílio emergencial. Quando eu saí da casa lotérica, percebi que estava sem minha carteira. Procurei e não encontrei. Foi quando entrei em desespero. Eu estava sem nada em casa no momento. Eu clamei a Deus para me ajudar. Foi quando a irmã chegou com os R$1.100. Eu me ajoelhei e agradeci. Deus trabalha no silêncio, disse Alessandra. E realmente é. Existem pessoas boas, pessoas sérias, pessoas honestas. E esse foi mais um caso. Aí, gente, torna-se público o que deveria ser uma coisa mais corriqueira, não é? O que não lhe pertence. Se não pertence a você, pertence ao outro. Não tem nada que caia sem ter um dono antes. Se você achou alguma coisa, porque alguém perdeu, né? Aí muitas vezes se fala tanto dos políticos. Claro, o vulto é maior, o movimento é maior, né? Se apodera de mais coisas. Mas na minha opinião, tanto faz você roubar R$1 como um milhão. Você não deixa de ser ladrão. Não deixa de ser. O sujeito vai viajando, depara-se com um acidente de trânsito. Em muitos casos, o motorista fica preso às ferragens e as pessoas saqueando a carga. Primeiro socorre
alguma coisa que lhe interessa, para depois, dependendo da situação, ir socorrer aquela pessoa. É triste isso, é lamentável, é uma falta de humanidade muito grande. Jesus de Nazaré, Jesus. 7h59, 7h59. O número de homicídios cresce no Brasil nos primeiros meses do ano. O número de homicídios no Brasil subiu este ano. Os dados foram divulgados pelo monitor da violência, que acompanha diariamente o número de homicídios registrados no país. O Brasil já teve alta, 8% nos primeiros meses deste ano. Nos primeiros meses foram registrados 7.700 casos de violência letal intencional, ou 700 crimes de morte. Já pensou? Esta ainda é a primeira prévia divulgada no ano, em razão da pandemia do coronavírus. Houve atraso na entrega dos dados. No mesmo período do ano passado, o número de mortes era em torno de 7.100 e subiu para 7.700 pessoas. Ou seja, não para de acontecer esse tipo de morte. Gente matando gente, pessoa matando pessoa. Júnior, é final do nosso programa. Forte abraço para todo mundo. Obrigado a você, ouvinte, você que nos acompanha todas as manhãs, vocês que nos deixam adentrar a sua casa, que seja através do rádio, que seja através das redes sociais. Muitíssimo obrigado. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais um programa Hora da Notícia, e lembrando que a partir de segunda-feira teremos a participação do companheiro Beto Melo, que irá fazer parte desse contexto, desse programa também. Fique na paz, fique com Deus, um cheiro do Leno.